Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. E assim nós vamos nos preparando para a nossa oração, sentindo já a paz de Jesus, que vai nos envolvendo todos nós. E assim, fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações, e assim nós vamos esquecendo o nosso dia lá fora, todos os problemas, dificuldades que tivemos, para que tenhamos aqui, para que estamos aqui por inteiro, coração aberto, para receber toda essa bênção do nosso Pai Criador, do nosso Mestre Jesus. E assim, nós vamos sentindo já a presença amorosa dos nossos companheiros, dos nossos irmãos espirituais, do nosso anjo de guarda que se encontra do nosso lado, esse irmão, esse companheiro que está sempre do nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. E neste abraço, neste carinho, nós vamos cumprimentando também os outros irmãos, as equipes espirituais, que desde as primeiras horas do dia, amorosamente cuidaram de todo esse ambiente para nos receber a cada um de nós. E assim, felizes por estarmos aqui nesta noite, nós vamos percebendo também o abraço e o carinho da nossa Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual. E ela nos ampara no seu manto azulado, nos ajuda, nos fortalece, para que nós possamos caminhar com mais firmeza, com mais objetivo e com mais amor em nossos corações. E a nossa doce Mãe nos convida neste momento para que nós possamos caminhar até o nosso Mestre Jesus, chegando assim do lado do nosso Mestre Jesus, nós abrimos nossos corações. E o nosso Mestre Jesus, percebendo assim aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós viemos buscar nesta noite de hoje, Ele já vai nos amparando, vai nos abençoando e vai transmitindo a nós a nossa confiança, nos pedindo que tenhamos fé para que possamos receber essa bênção deste tratamento da noite de hoje. E assim, agradecido ao nosso Mestre Jesus, Ele nos leva até Deus, ao nosso Pai Criador, e diante de nosso Pai, nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso pão de todos os dias,
Que a sua bênção, Pai, possa nos fortalecer cada vez mais nesta caminhada, nesta vida. Que nós possamos receber essa bênção e assim fortalecidos nos sentimos que somos mais capazes ainda de desejar o bem pelo nosso mundo, pelo nosso planeta. Desejar o bem àqueles irmãos, familiares, amigos que estão do nosso lado. Que nós possamos abraçá-los, que nós possamos nos unir cada vez mais. Em nome de Jesus. E com a bênção do nosso Pai, Criador, o nosso bom Deus. E assim, agradecido por tudo, nós vamos orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixais cair em tentações, mas livrai de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos aguardando a palestra da nossa irmã Rose. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite a todos. A gente tem uma vibração dessa na entrada, a gente nem quer mudar o tom, né? De como as coisas estão aqui. Eu sempre costumo dizer, eu sou dessa casa há muitos anos, graças a Deus, que a nossa entrada aqui, eu sempre tenho a sensação que eu sou abraçada toda vez que eu chego pelos irmãos que estão aqui, que trabalham aqui. Então, eu quero que essa sensação continue nesse ambiente. Não quero atrapalhar muito, mas a gente vai fazer uma reflexão nessa noite. E antes da reflexão, eu pedi para o Sérgio ficar de castigo aqui, porque eu já estou com uma tela para falar, mas eu queria ler uma historinha, que aí tem a ver com a nossa reflexão, tá bom? Essa historinha é do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti. O capítulo chama A Multa Maior. O recinto do tribunal estava lotado, não tanto pela importância dos crimes que seriam julgados, mas pela presença do prefeito de Nova York, chamado LaGuardia, que costumava, nessas ocasiões, sentenciar casos policiais simples, com decisões que ficavam famosas pelo seu conteúdo de sabedoria e originalidade. Um dos acusados fora pilhado em flagrante roubando pão em movimentada padaria. O homem inspirava compaixão, muito magro, barba por fazer, roupas em desalinho, era a própria imagem da miséria. LaGuardia submeteu-o solene ao interrogatório, consultou as testemunhas e, após rápida apreciação, considerou-o culpado, aplicando a ele a multa de $50. Caso ele não pagasse, ele seria preso. Em seguida, LaGuardia dirigiu-se à pequena multidão que acompanhava atento o julgamento, dizendo: quanto aos presentes, estão todos condenados a pagar $1.000 cada um, importância que servirá para liquidar o débito do réu, restituindo-lhe a liberdade. E ante a estupefação geral acentuou: vocês estão multados por viverem numa cidade onde um homem é obrigado a roubar pão para matar a fome. E aí Richard Simonetti faz o seguinte ponto: todos nós, habitantes de qualquer cidade do mundo, estamos sujeitos a uma multa muito mais severa, a uma sanção muito mais grave. A frustração dos anseios de felicidade,
os desajustes intermináveis, as crises de angústia, por vivermos num planeta onde as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Dizem os espíritos superiores que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Diríamos que somente na medida em que estivermos dispostos a socorrer a infelicidade da terra é que estaremos a caminho da felicidade do céu. Não há alternativa. Podemos nos isolar da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem, porquanto a infelicidade é o clima crônico dos que se fecham em si mesmos. Mãos servindo são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Pode. Então, o nosso tema hoje, ele está ligado a uma das frases que o Simonetti coloca aqui como um dever que nós deveríamos ter, que nós deveríamos praticar. Essa frase é a solidariedade. A gente muitas vezes entende o que é solidariedade, a gente sabe como é a solidariedade, a gente às vezes pratica a solidariedade, mas a maior parte das vezes nós estamos, como ele diz aqui, fechados a toda a miséria que acontece na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. A gente vai se acostumando às paisagens de miséria que acontecem, e hoje eu percebo que nós estamos muito mornos em relação às situações que a gente vê aí. Daqui a pouquinho a gente vai entrar. Eu coloquei aqui na nossa apresentação, primeiro o texto do que é a solidariedade. Graças a Deus eu trouxe uma cópia aqui, ó, tá vendo? A gente vai falando um pouquinho. A solidariedade é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Então, a minha obrigação não é apenas com um ou com outro, mas seria com todos, só que seria a nossa obrigação de cuidarmos uns dos outros. Sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem com o intuito de confortar ou ajudar. Tem uma frase que é a descobrir a solidariedade, que é essa que eu coloquei aqui, temos que descobrir, obrigada, viu? Redescobrir a solidariedade. E eu vi essa frase pelo Divaldo Franco, uma das últimas palestras que ele fez. Que ele falou o seguinte: olha, nós temos que voltar a entender e a praticar a solidariedade. E aí ele trouxe até um ponto que eu não conhecia, eu fui pesquisar e realmente é real. A Unesco, ela estabeleceu que um dos 6 pilares da cultura da paz no mundo é a solidariedade. Então, nós temos que voltar a trazer esse sentimento, que é um sentimento, em nossas vidas. Mas não é apenas trazer esse sentimento no sentido cabeça. Eu sei que ele existe, eu sei que ele precisa, mas eu não estou praticando, eu não estou agindo. E aqui eu trouxe uma comparação entre ser solidário e ser solitário. Uma única letra muda a palavra, porém, os sentimentos são antagônicos, são contrários. Então aqui, ó, o solidário é uma pessoa que ela está pronta para ajudar. O solitário, ele vive um vazio existencial. No nosso dia a dia hoje, nós estamos mais preocupados em atender as nossas demandas, atender no máximo a demanda da nossa família.
mas a gente não está dando conta de atender qualquer outra demanda que surja. Porque nós estamos com pressa, porque nós temos muitas atividades, nós não estamos disponíveis para aquilo que a vida muitas vezes nos traz. A gente está vivendo muito um individualismo. Esse individualismo, gente, ele tem a ver com a nossa essência, de certa forma. É até um antagonismo, porque a gente tem a essência do amor, mas a gente também tem a essência do individualismo. Porque lá atrás, quando nós fomos seres primitivos, nós tínhamos que nos proteger. Nós tínhamos que agir em função da nossa sobrevivência. E nós trazemos isso, de certa forma, nas nossas encarnações. Só que agora a gente vai começando a fluir um pouco mais. A gente vai aprendendo a ter outras formas de sentimento para que a gente possa transitar nesse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração que a gente vem falando há tanto tempo, ele não vai ser construído do dia para o dia. Nem vai vir ninguém do céu aqui para falar, a partir de hoje vivemos um mundo de regeneração. Esquece. Esse mundo de regeneração vai ser construído por cada um de nós. E começa dentro de cada um de nós. Então, se eu não começar a mexer um pouco nessa situação de individualismo, eu posso não estar apta a viver no mundo de regeneração que está chegando. Ah, mas está chegando esse mundo de regeneração mesmo? Porque, nossa, eu estou vendo tanta coisa errada nesse mundo. Existe a coisa errada nesse mundo. Mas aí tem um ponto que eu queria levantar que eu achei muito interessante, que eu ouvi outro dia. Eu só consigo identificar que hoje está muita coisa ruim porque eu já sou diferente disso. Porque se eu fosse igual, estava tudo bem. Eu acho que a gente está um pouco morno. Mas isso não significa que eu esteja compactuando com essa maldade que está aí. Então eu já consigo identificar. Eu já estou dando um passo em relação a isso. Eu tenho que começar a praticar mais. Eu dei um passo, mas eu preciso dar um passo um pouco maior. E cada dia um pouco mais. E é por isso que às segundas-feiras a gente está aqui. Parece que a gente fica sendo lembrado do que a gente tem que fazer durante a semana. Parece que a gente tem que lembrar qual é o caminho, qual é o alinhamento do meu GPS para eu estar aqui nesse mundo de regeneração. Gente, cada sentimento nosso tem uma densidade. Se eu hoje estou aqui, mas estou pensando em coisas ruins e negativas, a minha densidade está baixa, está pesada. Tem uma senhora que, eu não sei se vocês conheceram, a dona Isabel Salomão, é uma espírita muito famosa no Brasil, já deu entrevista, ela fazia cirurgias espirituais e tudo mais. Ela vivia falando o seguinte: se você faz oração, mas você não tem um sentimento digno, a sua oração não chega onde tem que chegar. Então, gente, é isso. Para viver esse mundo de regeneração, a gente tem que pertencer a esse equilíbrio, a essa vibração que esse mundo vai ter. Então, para isso, eu tenho que começar a fazer mudanças. Um ponto importante aqui, que eu coloquei sobre desconfiança, é que hoje a gente desconfia de tudo. A gente não quer ajudar porque a gente não sabe, imagina. Eu vou ajudar? Esse aí vai catar esse dinheiro que eu estou dando aqui e vai fazer qualquer problema dele. O que ele vai fazer com o que você está fazendo por ele é problema dele. O seu é fazer a sua parte. E não podemos ficar à mercê de não querermos nos envolver nos problemas que estão aí. Infelizmente, gente, é isso. Mas faz parte do nosso aprendizado isso. É por isso que a gente está passando por tudo que a gente está passando. Nós temos que ser burilados. Nós não somos gente boa, desculpa. Não somos, e eu me incluo nisso. Imagina, qual o dia que eu consigo passar sem, de repente, passar um sentimento que eu tenho vergonha de ter? Uai. Só que eu tenho que ter a consciência que esse sentimento que eu tenho não vai me fazer bem.
Ele vai pegar minha densidade e vai fazer assim, tuf, tá pesando. Então tem que me lembrar disso. Em algum momento, no trânsito, quando a gente é fechado, nossa, estava falando com meu marido antes de vir para cá hoje, passei uma situação muito legal, porque eu estou me preparando para a palestra de hoje há uma semana, então você fica toda hora vigilante, eu acho isso ótimo. Só que aí, estou saindo de casa, uma pessoa entrou na minha frente, mas como se não houvesse amanhã, né? Qual que é o primeiro sentimento que veio? Ah, eu vou fechar você ali na frente, porque eu vou sair antes aqui e tal. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, você vai fazer palestra hoje? Você está pensando isso? É automático. O problema é a gente fazer. Eu pensei errado? Pensei, mas eu não fiz. Então, quando vier, eu estou dando esse exemplo ruim, mas é um exemplo verdadeiro. Eu acho que a gente tem que ser autêntico, né? Não adianta nada eu vir aqui falar coisas e tudo mais, porque eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu estou nessa toada de me chamar a atenção das coisas erradas que eu faço. É não fazer. Pelo menos, você sente, muda a sintonia. Lembra lá da densidade. Fiquei pesada, é que nem balança. Você foi lá o fim de semana, você comeu além do que você devia, pisou na balança. Puxa vida, como é fácil engordar 2 quilos. Depois que você faz 60 anos, então, meu amigo, é demais. 60, assim, vai rápido, 2 quilos, você nem vê. Para você voltar, é difícil. Nós, hoje, não temos isso com os nossos sentimentos, nós podemos mudar. E muda a sintonia. Tá? E quando a gente muda a sintonia, a gente tem ajuda, né? Ajuda dos universitários lá do céu. Muitas vezes a gente não ajuda porque falta informação da necessidade do outro. Eu tenho que ter um olhar treinado para perceber a necessidade do outro. E eu tenho que ter, junto com esse olhar treinado, sentimento treinado. Aqui vai um ponto. Eu reconheço um sentimento quando eu sinto, concorda? Como é que eu vou sentir uma coisa que eu não sinto, que eu não sei o que é? Significa que, para eu sentir solidariedade, eu tenho que exercitar e conhecer como é a solidariedade. Até comigo mesmo. Será que você é solidário com você mesmo? Em que momento você é solidário com você? Eu estava falando aqui de sentimento. Às vezes a gente sente raiva, inveja, a gente sente coisas que não tem que sentir. A gente tem que ser solidário conosco. Pegar na mãozinha da gente mesmo e falar assim, vamos lá, você vai melhorar, você vai mudar. Porque aí você consegue enxergar a necessidade do outro, a fraqueza do outro. Gente, muitas vezes a gente vê pessoas e a gente acha que os outros não têm problema. Só nós é que temos problema. Todos têm problemas. E a gente, às vezes, identificando a nossa fraqueza, nós vamos identificar a fraqueza do outro. Estarmos conscientes sempre, estarmos atentos, não nos distraiamos com tudo que a gente tem à nossa frente. Gente, você pega um celular, em questão de 1 minuto, quantos Instagrams, quantos posts você vê em 1 minuto? Quanto você prestou atenção neles? Quanto ficou na tua memória disso? Você tem tido tempo para ler um livro? Para se abastecer de coisas boas? Ver uma palestra? A gente está ficando muito distante dessas coisas que são refinamento dos nossos sentimentos. Quando a gente tem a solidariedade, pratica, a gente tem o senso de comunidade e pertencimento. Vocês não têm noção do quanto é importante pertencermos enquanto seres humanos. Por mais que a gente entenda que a nossa família é difícil, graças a Deus, a gente pertence a uma família. Graças a Deus, a gente pertence a uma comunidade. Graças a Deus, a gente pertence a algo. Imagina você viver solitário.
sem pertencer a nada. Um cuidado com isso de pertencer, porque às vezes você está na família, mas você está solitário. Porque você não está prestando atenção na sua família. Você não está prestando atenção se alguém precisa da sua solidariedade. Quantos casais, cada um fica num celular na casa, nem se conversa. Filhos, meus irmãos, a gente não está aqui à toa. Nós temos que exercer o bem e sermos exemplo em nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Muitas vezes a gente não está cuidando do pai, mas um dia a gente quer que o filho cuide da gente. Que exemplo que a gente está dando? Então nós temos que realmente começar a estarmos conscientes. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Ninguém precisa responder, mas só pensa. Você acredita que antes de você vir para cá, cada um de nós vai lá e faz o seguinte com a equipe espiritual que é responsável pela nossa encarnação? Eu vou lá para a Terra e eu prometo que dessa vez eu vou fazer tudo certinho. Quem acredita que isso acontece? Eu acredito. Então, se você acredita nisso, eu vou te fazer um convite. Para pensar agora. O que você acha que você prometeu lá atrás, antes de vir para cá? E o quanto você está fiel a essa promessa que você fez nas suas ações aqui hoje? Você está 10% perto disso? 50%? 80%? 100% fiel ao que você se comprometeu? Isso é um convite que eu vou fazer para vocês e para mim, para a gente pensar. Será que hoje nós estamos cumprindo aquilo que a gente fielmente disse? Não, pode deixar que dessa vez eu vou fazer. A gente não precisa acertar tudo, mas a gente tem que pelo menos estar no caminho daquilo que a gente se propôs. É o nosso propósito. A gente às vezes fica falando assim, eu não sei qual é o meu propósito. Pratique o bem. Errar você não vai. Errar você não vai. Por último, eu quero fazer uma última leitura. Porque é um texto lindo, gente. Eu ia só falar dele, mas quando eu comecei a ler, eu falei, tem que ler inteiro. É rápido, pode ficar tranquilos, tá? Está no livro Consolador. É o regresso de Pedro, quando ele vai para o mundo espiritual, tá? Está contado por Maria Dolores. Simão Pedro desperta além da vida humana. Retorna pouco a pouco às forças da memória. Terminara, por fim, a luta insana do flagelo por grande pesadelo. Recorda a cruz do fim, levantada ao avesso, que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando em recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado? E os outros companheiros de ânimo nobre e forte que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte? A brisa da manhã, suave e cristalina, trazia-lhe perfume do leito novo e alvo. Indagara Simão, que surpresa teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu, estremecidamente, cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu que era Jesus. Erguendo-se em seguida, leve e ágil, gritou, Ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele, a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz os verges exteriores. Eram jardins imensos, recheados de flores, em profunda euforia. O ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse quase em pranto, Senhor, estou cansado.
Não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos, cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permita, Senhor, ficar contigo neste celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo neste lar. Mas Jesus apontou-lhe um imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e logo após explicou. Quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, uma gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor que é meu dever. Mas descansa, Simão, ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus. Entretanto, Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. No passo firme do divino mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda em paz, ficou a multidão de almas angelicais numa doce canção, cujo estribilho recordava essa expressão de luz dos hinos galileus. Louvado seja o amor, bendito seja Deus. Qual é o caminho que a gente quer? Jesus trabalha incessantemente, enquanto houver um gemido de dor dos seus amados irmãos. E nós, estamos cansados? Está difícil? Uma boa noite, uma excelente semana para todo mundo. Muito obrigado, Rose. Gratidão, viu? Imensa. Temos até que respirar um pouco melhor, né? Quantas reflexões na mensagem da noite. E assim vamos então fechando os nossos olhos e aproveitar todo esse ambiente que nos envolve, essa egrégora de amor, de luz, de bênçãos infinitas, sendo derramadas sobre cada um de nós nesse instante. E buscamos profundamente as nossas reflexões sobre a mensagem da noite. Tão profunda, que faz com que cada um de nós busquemos alinhar os nossos sentimentos, as nossas ações, porque ser solidário é a prática da caridade, e a caridade é a ação no amor. Que cada um de nós possamos lembrar isso no nosso dia a dia, no decorrer desta semana. E sempre lembrarmos que estamos aqui para estender a mão, para sermos solidários, pois estamos na mesma caminhada, na mesma jornada. Pois é tempo de amar. É tempo de viver o bem, pensar no bem, falar o bem, vibrar o bem. E assim vamos rogando a Jesus, a Deus, em sua misericórdia divina, que nos envolva em proteção e luz,
para que possamos ter a força necessária de continuar na jornada, sendo cada vez mais solidários. Que assim seja.